Bom, então, bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença. Portanto, para a visualização de mais um webinar facultado pela Skedio. No webinar de hoje, iremos introduzir este conceito da ideia até à peça final. Portanto, neste caso, criar uma escultura, portanto, um objeto mais artístico, utilizando secções, e, para além de fazer a concepção de produto, também avançarmos para a sua produção, com as ferramentas adequadas, nomeadamente a nível do nesting, com o SolidWorks. Portanto, o plano para hoje, basicamente, é verificar a concepção daquilo que eu designo um parametric bench, portanto, é o termo em inglês tipicamente para este tipo de produtos. Vamos também verificar como é que vamos então fazer essa modelação em SolidWorks, portanto, algumas ideias, nomeadamente um modelo viável e um modelo inviável. Portanto, algumas soluções, não querendo dizer que o modelo apresentado seja de facto a melhor solução possível em termos de construção. Vamos ver também aqui o resultado final de alguns renders feitos com o Visualize Standard e Visualize Professional. Vamos depois também ver para a parte da produção, mais propriamente dita, ou seja, a otimização dos componentes resultantes com uma aplicação tanto que representamos, que é o Nesting Works, portanto, um módulo integrado em SolidWorks para otimização de material. Por fim, vamos usar a grande vantagem do SolidWorks 2018, portanto, a inclusão do SolidWorks CAM, para fazer a respectiva fresagem, portanto, a maquinação com o SolidWorks CAM do painel resultante. Portanto, eu vou aqui começar aqui um bocado o tema de hoje com duas perguntas. Basicamente, se ainda seremos originais e se somos realmente criativos. Portanto, eu coloquei-me esta pergunta quando eu me propus a fazer um webinar, porque eu queria de facto fazer um webinar com algo diferente. Portanto, não um modelo mecânico, um modelo estrutural, mas algo mais orgânico. E para isso, eu basicamente fui recorrer, no fundo, ao Google. Portanto, e fui aqui tentar procurar que tipo de procuras é que eu poderia efetuar, que tipo de resultados é que eu iria ter em termos de feedback. E, de facto, é colossal a quantidade de informação que nós temos. Portanto, eu, por exemplo, colocando aqui uma pesquisa em Architectural Digest, que foi uma boa solução, eu tenho aqui N de objetos, cenários, formas, texturas, cores, luzes, transparências, tanta informação possível para ter ideias para criar produtos. Portanto, e neste âmbito existe uma linha, no fundo, de construção de novas formas, que basicamente é um conceito de modelação paramétrica, ou seja, não a paramétrica como nós a conhecemos em termos de construção mecânica, mas mais a ideia de formas matemáticas regulares que sejam aplicadas a formas orgânicas, como, por exemplo, esculturas, fachadas de edifícios, mobiliário, stands. Portanto, existem dezenas, estão milhares de casos práticos e aplicações em que formas bastante complexas seguem formas matemáticas simples. E é com estas ideias que eu me quis aqui inspirar para criar um produto. Isto basicamente para indicar que o objeto que eu escolhi para construir não é, obviamente, um objeto fruto da minha exclusiva criatividade. Eu fui, no fundo, buscar algumas referências a sites como, por exemplo, o Pinterest, onde se consegue, de facto, obter muita informação interessante para cruzar ideias e desenvolver produtos novos. Podem ver aqui este exemplo. Portanto, o banco que eu criei está algo dentro deste conceito e que basicamente é cuja autoria vem, no fundo, o conceito inicial deste Zebulon Bench. Então, eu basicamente peguei neste conceito e pensei assim, por que não criar um webinar com o SolidWorks, com este caso prático? Portanto, foi aqui de facto a minha fonte de inspiração, portanto, para podermos iniciar o webinar de hoje. Portanto, eu aqui vou voltar então à apresentação e vamos aqui focar-nos então em alguns pontos. Este é o objeto que eu de facto modelei, portanto, modelei em SolidWorks. Vamos ver numa fase inicial como é que ele foi construído. Aqui podemos ver uma animação feita com o Visualize Professional, onde podemos ver não só o resultado final dos painéis, mas também uma solução possível para o acoplamento dos vários painéis. Eu criei ali um conjunto de varões com várias medidas. Faltam aqui alguns componentes, nomeadamente os espaçadores. Portanto, por mais escultural que seja o objeto, há aqui algum desafio em termos de criatividade, sim senhora, na parte, digamos, mais mecânica, na parte das fixações, na parte produtiva. Portanto, aí sim podemos nós intervir e, de facto, construir um modelo muito, muito interessante.
este é o resultado final de uma visualização, de um render com o Visualize Professional. Tenho também aqui alguns exemplos de imagens renderizadas ao nível do Visualize Standard. Portanto, podemos ver aqui um exemplo muito prático de incorporação do objeto com várias texturas e sombras em diversos cenários. Cenários esses, muitos deles já, no fundo, incluídos no próprio Visualize Standard. Portanto, de facto, consegue-se rapidamente fazer a concepção de um produto e o enquadrar em caso real para enaltecer, no fundo, as suas características. Portanto, mais aqui alguns exemplos. Um caso prático muito interessante, por exemplo, ao nível do museu. Portanto, um elemento de contraste muito interessante. E aqui também, obviamente, um caso do modelo exterior. Portanto, vamos então aqui verificar, no fundo, a primeira fase. A fase do mockup digital. E eu vou-lhe chamar inicial. Ou seja, eu vou então passar para o SolidWorks. Vamos então verificar qual é a ideia, que ideias é que eu usei, que ferramentas do SolidWorks para criar um modelo deste género. Portanto, podemos ver aqui já, no fundo, o modelo final, no fundo, o modelo inicial, digamos assim, com algumas características importantes. Eu vou aqui enaltecer alguns passos que são, de facto, talvez os mais relevantes, que é a captura das formas iniciais. E, para isso, eu vou aqui, por exemplo, mostrar que eu, basicamente, comecei por criar umas curvas, tanto com um style spline, indicando algumas dimensões. Dimensões essas que iriam, enfim, têm que corresponder a algumas características ergonómicas. Portanto, basicamente, com um perfil lateral e um corte superior, que é digamos, a curva da parte superior, eu vou obter uma curva 3D. Esta curva 3D que eu vou aqui ativar rapidamente, portanto, vamos aqui também ver aqui as curvas. Portanto, as curvas aqui para ficarem visíveis. Show. Portanto, esta curva vai ser o meu elemento-chave de todo o modelo. Para já, a minha forma é simétrica, com dois planos de simetria. Portanto, eu só tenho ali aquela curva que me interessa de momento. Com esta curva, o que é que então eu vou construir? Eu vou construir uma superfície inicial, que vai no fundo, definir um plano de arranque para criar uma superfície do tipo sweep. E, por fim, tenho aqui já a superfície criada com algumas características, nomeadamente a superfície vai manter a característica de tangência inicial, segue a curva que eu criei, tanto um pouco mais abaixo, na parte central, de modo a criar ali uma depressão. Portanto, crio então os sketches, a curva projetada, a superfície, e depois eu vou ter basicamente um modelo quase, eu diria, final com esta superfície aqui. Só que, no entanto, se eu aqui, por exemplo, recuar um pouco mais e mostrarmos as outras superfícies resultantes, eu tenho 4 superfícies. Superfícies essas que me criam aqui uma transição não tão suave. Portanto, se eu utilizar a ferramenta das zebras, podemos ver aqui uma quebra abrupta digamos, de continuidade que me vai dar problemas mais à frente. Portanto, o meu objetivo é ter o modelo mais simples possível, feito com splines. Portanto, não vamos usar linhas e arcos, já que a peça é toda orgânica, splines, superfícies únicas se possível e também arestas únicas. Portanto, mesmo esta situação de ter 2 arestas não é satisfatória. Então, para isso, o que é que eu fiz? Eu criei 3 curvas novas. Portanto, vamos aqui esconder estas. Aqui tudo o que está aqui. Isto agora não interessa. E, basicamente, criei, então, 3 curvas baseadas em sketches 3D que têm a característica de ser curvas únicas. Portanto, são splines fechadas só com uma única entidade, que me permitem, então, ter uma superfície limpa com uma aresta também única. Portanto, um modelo mais simples possível, mas que mantenha a forma. E com isto, vou rapidamente criar depois um modelo em sólido. Vou tanto tapar de lado com também, enfim, comandos de superfícies. Vamos bolear para dar aqui um efeito mais, com algum drama, algo arredondado ao modelo. E então a parte também interior que remove o material. Na parte interior, eu não me limitei meramente a fazer um cut extrude direito. Portanto, eu queria que a parte interior tivesse, de facto, alguma ondulação, portanto, não fosse direita. Portanto, criei também
três superfícies interiores e depois novamente aqui um sólido. E chega então a este resultado, que basicamente é o resultado inicial. O resultado inicial em termos de modelação, que deu então aso ao resto do processo. Agora, este modelo vai ser a base do meu trabalho. Portanto, eu não vou continuar o processo de seccionamento neste documento. E não o faço por uma questão de performance. Portanto, este fecheiro, chamado Parametric Bench, vai ser importado dentro de outro para que eu possa construir as secções ou os painéis. Portanto, e para isso, vou aqui passar para a primeira forma de construção que me ocorreu para criar os painéis. E essa foi basicamente, bom, por que não, capturar o meu modelo e criar aqui um sketch, no fundo, que corresponde ao valor do retângulo, não é? Portanto, o retângulo em termos de painel, com a espessura respectiva do painel. Portanto, aqui eu vou usar medidas convencionais de painel, como por exemplo 16 mm, 19, 22. Portanto, eu vou aqui então usar medida de 19 para definir então um retângulo que me capture um painel. Vou fazer aqui um bocado a olho e a minha técnica agora seria basicamente capturar este retângulo, fazer aqui um linear sketch de 19 vezes 2, tanto que é o meu passo, portanto o espaçamento, e agora aplicar aqui n digamos, de painéis até preencher o comprimento do banco. Eu não vou aqui preencher até ao fim, vou só fazer aqui alguns para vos mostrar, no fundo, o que é que ia acontecer com este modelo. Portanto, eu vou fazer assim só aqui um conjunto deles, neste caso são só 3 secções, e vou recorrer então ao Cut Extrude, portanto, de uma forma muito simples, lado direito do rato, Through All Both Directions, e vou cortar o meu modelo. O resultado final será uma análise do SolidWorks com os objetos, onde vão resultar um conjunto de painéis. Portanto, podemos então ver aqui o resultado que eu iria ter, obviamente até ao fim, se eu fizesse com mais, mas podemos então ver que eu iria ter aqui um conjunto de painéis com alguma forma, enfim, complexa. Portanto, reparem, formas 3D, portanto, boleados, iríamos ter aqui painéis com formas positivas, mas pior que isso, iríamos ter outro tipo de painéis, como por exemplo este aqui, que eu vou aqui isolar, para que possam perceber a complexidade desta forma de modelação, que não é de facto a melhor. Portanto, formas complexas em 3D, zonas positivas de maquinação, mas zonas negativas de maquinação. Portanto, isto vai criar de facto problemas em termos de custo de produção. Para esse efeito, eu até tenho aqui um caso prático, portanto, um pequeno vídeo que vos mostra exatamente qual é a problemática real de trabalharmos com um modelo deste género. Portanto, volto a frisar que este modelo não é aquele que corresponde ao modelo final. Foi a minha primeira abordagem de modelação, que não foi de facto a mais correta. Vamos ver então aqui um caso prático deste painel e vou utilizar a ferramenta CAMWorks, portanto a ferramenta de maquinação, com pelo menos o módulo 3 eixos. Neste caso, eu estou aqui a fazer um ajuste a nível de ventosas para vos mostrar também o trabalho que seria para cada um destes painéis, caso ele tivesse de ser depois maquinado digamos, numa máquina CNC. Portanto, temos ali duas trajetórias de corte, uma que tenta remover o material maior e depois então uma outra ferramenta para perfilar. Aqui sim, tanto a ferramenta, seria uma ideia só rápida, poderíamos obviamente usar outras ferramentas para cortar o material, mas aqui sim uma solução com este tipo de ferramenta, no fundo, esférica, mas com outro formato, que permite a maquinação de zonas inclinadas. Portanto, e poderão pensar, isto obviamente é um disparate. Seria um total disparate produzirmos um produto deste género por esta via, porque iria de facto ser muito caro. Ali podemos ver também a dificuldade com algumas zonas em colisões. Portanto, o modelo inicial que nós temos não é um modelo adequado. Okay? Não é um modelo adequado. No entanto, ficamos aqui com algumas ideias, vantagens deste modelo de mockup virtual. Criar sempre curvas em spline, recorrer a superfícies sempre possível, termos, se possível, um modelo único, sólido e compacto, com a menor quantidade de arestas,
o mais suave possível, que seja, obviamente, flexível para alterações. Portanto, se não foi este o modelo que eu utilizei, vamos ver então qual é o modelo, no fundo, que eu vou usar de facto para a construção. Ora, eu tenho então aqui este fecheiro, que é um Parametric Bench Sections, ou seja, eu criei um novo documento e importei o fecheiro Parametric Bench que responde ao meu mockup virtual. Como é que isto funciona? Muito fácil. Basta criar um novo documento e simplesmente com o comando insert part, inserir uma peça dentro de outra. E desta maneira nós conseguimos dividir um processo de modelação bastante complexo e demorado em diversos fecheiros separados. Neste caso, podemos ver aqui este plano e vamos ver aqui a técnica que eu vou usar para criar então o meu painel. Eu sei que não quero um painel 3D, eu quero um painel 2D. Para isso eu tenho aqui um plano, não só um, mas tenho no fundo até muito mais planos, ou seja, os planos que seccionam o painel estão espaçados com o tal parâmetro de 19 mm ou de 22. Portanto, eu vou simplesmente selecionar este plano, criar sketch, e agora com a minha tecla de atalho, com o meu shortcut, vou buscar este comando, que é o Intersection Curve. Portanto, clico, Intersection Curve, seleciono o meu modelo, que no fundo é o sólido da importação, aplico e obtenho aqui já os dois perfis. E agora simplesmente o comando Extrude com 19 mm, por exemplo, com a opção Midplane, e desativar a opção Merge. Aqui sim é importante desativar o Merge de modo a que os painéis não colem ao modelo importado. E aqui temos então o nosso primeiro. Temos então aqui os nossos dois primeiros painéis iniciais. E agora era o processo de repetir. Portanto, podíamos aqui repetir. Eu vou fazer só aqui mais um ou outro aqui no meio, só para termos aqui uma ideia. Portanto, aqui no meio. Portanto, simplesmente lá direito, criar sketch, ir buscar o shortcut, clicar e temos aqui o nosso modelo, o sketch, e agora Recent Command, fazer um Boss Extrude com a opção Midplane. Então, podemos aqui lá direito do rato usar os comandos, desativar o Merge e temos então aqui os nossos painéis a serem construídos, digamos, da forma mais correta e com o espaçamento necessário. No entanto, obviamente que esta rotina de criação podia ser automatizada, eventualmente até com uma macro, na qual eu poderia selecionar N planos e fazer aqui uma rotina de slicing. Portanto, selecionar um conjunto de planos e automaticamente criar as minhas operações. Essas macros são possíveis de serem construídas. Portanto, qual será então a fase seguinte? Portanto, se eu continuar por todo este processo, eu vou ter um conjunto de sólidos. Portanto, reparem, os sólidos resultantes vão herdar o nome do Boss Extrude respectivo. Portanto, cabe-me então aqui algum cuidado de os sólidos resultantes que eu vou ter, eu não os poderei deixar meramente com aquela designação Boss Extrude, seja o que for. Portanto, eu teria que ter o cuidado de começar então a renomear os sólidos e começar a dar um código que iria no fundo ser o código da montagem. Vai ser o código que vai acompanhar todo o processo produtivo daqui em diante. Portanto, por que não simplesmente dizer a peça 1 esquerda, segundo componente peça 1 direita, e agora portanto, usar a vossa criatividade para criar a nomenclatura respectiva, como por exemplo o componente número 7, se caso fosse o sétimo, obviamente, perfil, sétimo superior e o outro sólido, aqui o 7 inferior. Portanto, esta seria meramente uma solução de renomear os sólidos e, ao fim de todo o trabalho de renomeação de sólidos, iríamos usar, basicamente, a ferramenta do Save Bodies, portanto, clicando ali na pasta Solid Bodies, Save Bodies, para transformar todos aqueles sólidos em Assembly. Portanto, eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou basicamente esconder o componente inicial, que eu não necessito, e todos os sólidos ocultos não vão para dentro do Save Bodies. Agora, simplesmente selecionar. O SolidWorks trata de vos capturar todos os sólidos, que ao clicar naquela disquete, naquele símbolo de Save, ele vai pegar no nome do sólido e criar um fecheiro. Ora, este fecheiro eu vou querer voltar a compactar num conjunto. Por isso, então, podemos aqui fazer aqui Browse e criar um conjunto, por exemplo, o Bench montado, não é? O resultado vai ser
digamos, um conjunto com todos os componentes montados. Portanto, vamos aqui só voltar rapidamente aqui à parte então da apresentação. Portanto, qual foi o modelo inicial que não é viável? Cuts extrudes diretos, fácil de fazer, mas vai dar asa a um exterior complexo, dispendioso de produzir e que até nem sequer acrescenta um efeito propriamente muito mais de valor acrescentado ao modelo. O modelo final, vou utilizar o conceito de importação parte em parte, separação para fecheiros e, portanto, basicamente features para sólidos, save bodies e criar um conjunto. Este vai ser, no fundo, aquilo que se pretende em termos de construção. Portanto, eu vou aqui passar rapidamente para o meu modelo, portanto, o Parametric Bench já, no fundo, montado. Este é um modelo de base. Portanto, eu tenho todo aqui um conjunto de componentes. Vamos ver aqui algumas estatísticas com o layout. Portanto, para o Performance Evaluation, tenho aqui uma informação de qual a quantidade de modelos. Neste momento tenho, por exemplo, 117 peças únicas. Portanto, eu tenho, creio que 109 painéis diferentes. Portanto, reparem como uma peça com cerca de 2 metros gera uma panóplia de peças distintas. Agora aqui, neste conjunto, tive também algum cuidado de pensar como faria, no fundo, a montagem dos componentes. E podemos ver aqui, portanto, algumas ideias, que seria basicamente a criação de furos entre os respectivos painéis, com um conjunto de varões, que depois teriam que ter algum método de, enfim, de serem parafusados aos painéis exteriores, né, ou limites. Mas falta aqui também a questão do espaçador. Portanto, eu teria que recorrer aqui a um espaçador, como por exemplo um tubo, que me vai garantir então o espaçamento certo e ter então um varão que vai ser parafusado para que o meu banco possa estar, digamos, sólido, robusto. Portanto, só aqui para ver aqui algumas ideias. Portanto, para além da dificuldade de gerar um perfil exterior, vou ter que também criar um conjunto de furações que vão ter que ser furadas. Portanto, não é só, digamos, corte exterior, em laser, por exemplo, ou uma fresadora. Tratamos também a questão das furações. Portanto, todos os componentes, então, terão que ser produzidos, mas para serem produzidos, eu vou ter que recorrer, então, digamos, a uma ferramenta de otimização. Portanto, para fazermos, então, essa otimização, vou recorrer a um aplicativo integrado em SolidWorks, que é o NestingWorks. Portanto, o NestingWorks é um aplicativo que tem o objetivo de fazer a otimização de material de peças de chapa ou não chapa. Portanto, como é um produto integrado em SolidWorks, pode fazer o nesting de componentes que sejam 3D também, nomeadamente os nossos componentes, os nossos painéis, são considerados 3D porque têm furações em orientações distintas. Portanto, reparem, se eu analisar aqui o meu componente, há aqui situações em que certas peças têm furos dos dois lados. Portanto, e ao terem furos dos dois lados, implica, como por exemplo aqui um furo cego, não é? Como podem ver aqui, implica que ela terá que ser fresada. Portanto, tem que ter uma análise tridimensional e não meramente bidimensional. Portanto, a aplicação do NestingWorks permite então otimizar o material e vamos ver como. Portanto, nada como ver aqui um caso então prático. Portanto, vamos aqui fazer o collapse do nosso modelo. Collapse. E vamos então aqui arrancar com o add-in do NestingWorks. Já se encontra aqui ativado. Portanto, é um módulo que se integra em SolidWorks. E vamos então basicamente definir aqui o nosso Create Nest Job. Portanto, quando eu arranco com o Nest Job, só tenho basicamente que indicar quais são os componentes que eu quero efetuar o nesting. Portanto, eu para efeitos de apresentação do webinar, eu não vou fazer a todos, eu vou fazer aqui alguns. Portanto, porque esta fase aqui de captura, vou, por exemplo, selecionar um conjunto de componentes. Portanto, todos estes componentes aqui que eu aqui estou a selecionar, eu estou a unir. Né? Reparem que estas são opções aqui do Add. Portanto, eu pude aqui selecionar, ou selecionava, por exemplo, todos, e desativava os varões. Portanto, os varões não são para ser fruto de nesting, vão ser tratados de maneira individual. Portanto, eu basicamente iria tirar os varões fora. Portanto, eu acabo por selecionar todos os componentes, já agora, porque não, e vai então dar aqui asa a 107 peças. Portanto, eu vou então carregar aqui no botão OK, e neste momento, o que é que o NestingWorks me está a fazer?
está a analisar o tipo de geometria, se é uma geometria importada, se é uma geometria nativa de SolidWorks do tipo Sheet Metal. Se for Sheet Metal, vai automaticamente fazer a planificação para fazer o nesting com o modelo planificado. Vai também fazer aqui algumas opções, como por exemplo, detectar a orientação do grão. O nesting tem capacidade de, em função da orientação que o componente está no ambiente 3D, de detectar se temos que manter ou não a direção do grão, como por exemplo as nervuras. Portanto, o resultado em termos de captura da informação, que estamos nesta fase ainda, é basicamente a identificação de todos os componentes, como podem ver aqui, a possibilidade de podermos inverter a direção. Portanto, eu posso inverter a direção para indicar qual é a face que eu quero ficar do lado do topo. O nesting também vos captura a espessura. O Nesting Works suporta o nesting de componentes com espessuras distintas. Portanto, dimensões de cada um dos painéis, direção do grão, o tipo de material em uso. Isto é mais importante pela questão dos vários materiais que eu posso fazer, digamos, nesting num conjunto. Portanto, eu poderia ter aqui um conjunto com componentes em MDF, ou em madeira, em acrílico e em aço inox. E o nesting trata de fazer o nesting respectivo para cada um dos materiais. Portanto, uma poupança muito grande em termos de análise dos componentes. Mais algumas opções importantes. Rotation Angle. É aqui que nós então definimos qual é que é a precisão do nesting. Com o Rotation Angle em 90 graus, quer dizer que o nesting vai rodar, vai analisar de 90 a 90 graus. Portanto, eu vou ter 4 iterações por peça em termos de otimização do material. Se eu quisesse ter mais desempenho de material, bastaria que eu reduzisse o step, por exemplo, a 45. Então, o nesting vai rodar 0, 45, 90 e vai fazer isto então até aos 300 ou até aos 180 para analisar a melhor performance do material possível. Portanto, eu vou deixar então nos 90. Portanto, estes são os componentes resultantes. Vamos ver também a nível de chapas. Portanto, quais são as possibilidades que temos de então definir chapas? Temos a possibilidade de definir chapa standard a partir de uma dimensão normalizada. Portanto, podemos ter uma pequena base de dados de dimensões de chapas já definidas. Podemos ter também uma chapa específica, criada na hora. Por exemplo, eu poderia criar uma chapa de 2500 por 100, portanto, por 1 metro, portanto, um pouco diferente da outra. Podia, inclusive, buscar um fecheiro DXF, ou melhor ainda, tenho a possibilidade de selecionar um sketch, portanto, de um fecheiro, que já inclui, vamos ver aqui o Nesting Works, aqui os restos. Tenho aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, este sketch aqui, como podem ver, que já é, por si só, um resultado de nesting. Portanto, tenho aqui, por exemplo, um resto que eu quero aproveitar. Portanto, eu só tenho que, basicamente, o adicionar e vou deixar com que o Nesting Works tente otimizar dentro destes modelos. Inclusive, eu tenho aqui esta capacidade do Sheet Forecaster, que tem a capacidade de tentar otimizar pela ordem que eu tenho. Mais algumas opções. Como vamos fresar, precisamos de distância de peças, precisamos de distância da peça ao exterior. Podemos guardar automaticamente o output como DXF e também trabalhar com os remanescentes. Portanto, basicamente, qual é a ideia dos remanescentes? É tentar que o nesting depois também me gere informação para a dimensão do painel resultante. Portanto, se nós pensarmos aqui num painel, por exemplo, de 800 mm por 800 mm, portanto, 8 vezes 8, eu iria ter aqui, por exemplo, vamos aqui aumentar 640 mil milímetros quadrados de painel útil. Quer dizer que eu não quero que o nesting me entre com este tipo de painéis. Vou considerar, então, desperdício. Ou então painéis que tenham uma largura inferior a 300. Portanto, vai ser também nesting. E agora, basicamente, será o Preview Nest. Portanto, eu vou aqui executar. O nesting é uma ferramenta bastante rápida. Portanto, eu fazendo aqui mesmo em tempo real, para estes casos de 109 fecheiros, portanto, com estas características todas de nesting, vai-me dar, digamos aqui, se calhar um minuto e meio, onde poderemos ter já um feedback, no fundo, do nesting. Vou aqui só voltar só para indicar que estão algumas funções.
Portanto, o Nesting Works permite o nesting de formas true shape. Portanto, não é só o nesting retangular, é mesmo tendo em conta o formato real, peças 3D ao sheet metal, detecção automática de espessuras. Temos a possibilidade de fazer aquilo que é o nesting de part in part, ou seja, basicamente permite que eu possa aproveitar um furo ou um alojamento interior para lá colocar uma nova peça. Exportação para conjuntos, orientação do grão, inclusive suporte de texturas. Isto é muito interessante. Quer dizer, se eu tiver um modelo 3D com uma textura, com um veio orientado numa certa direção, essa vai ser a orientação que o nesting vai ter em conta. A exportação simultânea para DXF, portanto, que é algo que é automático, com layers estruturados para equipamentos de corte. E depois tem N opções, tanto pelo qual eu não me quero esticar muito, mas, por exemplo, a criação de restos, nomeadamente restos compactos ou restos seccionados do painel, previsão da quantidade de folhas, a exportação do material restante, tanto, e também temos aqui a opção, isto aqui passa aqui um bocado a redundância, podemos automatizar o próprio processo. Portanto, eu vou voltar aqui ao SolidWorks e podemos então ver o resultado final. Portanto, vamos aqui colocar, temos então um preview, repare, isto é meramente um preview inicial, onde o Nesting Works vos distribuiu os componentes com os respectivos intervalos. E agora, temos aqui um conjunto de resultados. Portanto, eu tenho aqui 4 folhas diferentes, 4 resultados. Porquê? Porque eu vou ter que distribuir os vários componentes dentro daquelas chapas. Portanto, dada a quantidade de painéis que eu introduzi, ele não chegou a recorrer ao modelo de forma mais complexa. O próximo passo seria basicamente gerar o nesting. Portanto, eu vou aqui clicar, ele vai ficar, no fundo, a calcular e gera, no fundo, o nesting. Eu vou aqui rapidamente passar para o modelo, no fundo, já construído. Okay? Penso que é mais interessante. Portanto, abrirmos aqui rapidamente um nesting final. Portanto, já tenho aqui um fecheiro criado para esse efeito. Penso que é mais interessante, assim. E deixamos, digamos, em baixo o Nesting Works a calcular. Qual é a próxima fase? A fase no fundo, a nível de maquinação. Não é? Agora, ainda antes de entrar em maquinação, convinha ver a questão da identificação. Eu tenho um conjunto de painéis, como é que os vou identificar em termos 2D? Muito simples. Faço um desenho técnico, vou recorrer a uma folha de uma certa dimensão, por exemplo, um A3. Uma folha A3, arrasto os meus 4 resultados, cada um para a sua respectiva folha. Portanto, vamos, por exemplo, colocar aqui a vista de front. Vamos mudar a escala, por exemplo, 1 para 10, que caiba dentro da folha. Okay, aqui está. E agora, basicamente, seria criar um balão. Portanto, eu vou criar um balão único, por exemplo, neste componente aqui, este componente, e vou basicamente indicar que quero circular e buscar o nome do fecheiro. Reparem aqui, eu vou buscar o file name, ok? Este vai ser, então, o componente 58. Ora, como eu não quero o balão com o líder, simplesmente vou às opções e desativo o líder. Aqui já temos então o resultado do nesting na outra sessão, que mostra então os resultados finais, quais são os componentes resultantes de nesting, 109 peças, e qual é a percentagem de utilização de material. Temos ali então cerca de 26% de material que não é aproveitado. Portanto, se eu voltar a continuar na fase em que nos encontrávamos, okay? Portanto, aqui no modelo 2D, estamos aqui em 2D. Portanto, eu quero ir à minha nota, vou desativar a opção do líder. E agora reparem, é tão simples como pegar na nota e fazer um copy-paste nos outros componentes. E desta maneira, eu estou, no fundo, a criar uma etiquetagem, não é? Uma identificação para cada componente que vai resultar em termos da maquinação. Portanto, só teria que imprimir 4 folhas, levar para o meu operador, para o operador saber qual é a etiqueta que coloca aqui em termos de construção ou identificação. Portanto, voltando então aqui à parte do CAM, qual vai ser o próximo passo? Já tenho aqui o SolidCAM ativo, SolidWorks CAM, e neste caso, o que vai então aqui acontecer é que eu, para usar o SolidWorks CAM, eu preciso de ter um fecheiro em ambiente de parte. Portanto, e para esse efeito, eu vou criar um novo componente.
Ok, há aqui se calhar algo aqui que não me está a pedir. Então vamos fazer aqui um save, guardar aqui, rebuild, ok. Portanto, o componente ficou a ter criado. Portanto, eu preciso de reunir todos estes fecheiros para dentro de um fecheiro único. E para isso, ok, vamos aqui, save internally, ok. Portanto, tenho aqui o meu... Pronto, ainda está a guardar o modelo, e todas as suas associações. Ora, eu tinha criado aqui de facto um fecheiro que foi mais rápido do que eu queria. Reparem, este fecheiro que eu criei, que eu vou renomear, vou chamar cam final. Vou guardar o fecheiro num fecheiro externo. Vou entrar em modo edição e vou fazer aquilo que é o comando join. Portanto, eu gosto muito deste comando, que é o comando que permite unir todos os componentes, portanto, deste conjunto num único fecheiro. E agora sim, com este fecheiro, portanto, resultante final, vou fazer então a maquinação. Campo final, vou abrir. E temos aqui, escapou aqui um, né? Como podem ver, portanto é muito fácil simplesmente ir à operação cam final e ao join respectivo e acrescentar aquele componente que escapou. Portanto, eu vou só aqui colocar, acrescentar e sair. Portanto, a ideia agora de seguida seria, neste modelo cam final, passarmos então à parte da maquinação propriamente dita. Reparem como as opções já aparecem disponíveis. Portanto, o que é que eu vou fazer então de seguida? Eu vou recorrer aqui a um pequeno truque, que é, para não trabalhar com 27 sólidos separados, eu vou criar no painel, no plano de topo, vou criar um retângulo, mais ou menos correspondente às dimensões do painel inicial, e vou criar um sólido que se vai colar aos outros modelos existentes. Portanto, reparem, este pequeno truque que eu estou a fazer, virado ao contrário, vai com o merge colar todos os sólidos num só. E desta maneira, eu vou simplesmente recorrer à ferramenta de campo, vou selecionar aqui uma máquina, vou portanto, uma máquina já selecionada, aqui neste caso a ASVF6, venho aqui ao CAM e vou criar um Mill Setup. Repare, o Mill Setup agora vai ser feito de forma manual. Eu vou aqui selecionar esta orientação. E vou, neste Mill Setup, pedir para criar uma operação de fundo 2,5 mais avançado, que me permite, com o comando zlevel, selecionando todas as faces. Neste momento, ele vai capturar todas as faces do meu modelo. Eu vou gerar aqui um plano de operações e a maquinação zlevel, que está a ser feita com uma ferramenta 10, eu vou propor para fazer com uma ferramenta diferente. Portanto, em vez de usar aquela ferramenta de 10, vou usar uma flat de 10. Não é? Ou, eventualmente, até uma ferramenta de 8, já que o meu intervalo foi 10 mm. Vamos pôr aqui, por exemplo, 8 mm e vamos dizer que isto é uma fresa de 10. D8. Portanto, e ao fazermos isto, vou editar, vou definir também aqui um ou outro pormenor, que é o incremento. Ora, eu quero cortar o painel de uma vez só. Portanto, qual é o valor que eu vou introduzir? Os 19 mm. Ou introduzo múltiplos, ou divisor de 19, de modo que dê de facto um valor inteiro. Se eu definir como 19 esta opção, simplesmente assim, e carregar no botão OK, eu vou ter um cálculo, digamos, de corte automático todo o meu painel. Portanto, este é um processo bastante rápido, em que eu não estou a fazer reconhecimento automático de furações, mas consigo, com este processo, cortar automaticamente tudo, inclusive aos furos. Se os furos, se eu não quiser cortar com este conceito, posso recorrer a qualquer momento com o reconhecimento de operações. Portanto, enquanto ele aqui abre, eu vou só aqui mostrar um exemplo de maquinação, ok? Portanto, de um exemplo feito. Portanto, tenho aqui, por exemplo, um fecheiro já feito. Aqui já está o cálculo executado. Portanto, neste fecheiro já teria então aqui o corte e basicamente era só uma questão de simular e podíamos ver então o corte a ser efetuado, neste caso para os painéis, inclusive os furos. Portanto, uma maneira muito prática então de produzir um componente deste género, cortando, não é? Cortando então aqui o painel com o SolidWorks CAM. Portanto, voltando então aqui à nossa apresentação, basicamente o que é que temos então em termos de nesting? As opções que definimos.
Vimos também a questão da identificação a nível do 2D. Portanto, esta imagem corresponde aos balões que eu criei para impressão. Podíamos, inclusive, extrair uma lista para etiquetagem, para criar uma etiqueta e colocar em cada um daqueles painéis. Não é? Portanto, o CAM permite a frazagem em peças. Definimos a criação de uma peça única, a aplicação do Z-Level para corte e o reconhecimento de furos, que é, no fundo, facultativo, caso eu quisesse aqui efetuar. Portanto, resumindo, temos aqui uma situação de um processo na qual, a partir de uma ideia, usamos o SolidWorks, renderizamos com o SolidWorks Visualize, fazemos o nesting com o NestingWorks, utilizamos o SolidWorks CAM para criar trajetórias de corte, de modo a que possamos produzir, de facto, um produto deste género. Bem, portanto, esta é a minha ideia, de fundo, para o webinar de hoje. Nós iremos colocar os fecheiros disponíveis, portanto, irão depois ter a possibilidade de poder explorar estes fecheiros para o vosso, inclusive, se quiserem até construir o próprio banco. Portanto, irão ficar os fecheiros todos disponíveis. Portanto, com isto, iria basicamente concluir a minha apresentação e, no fundo, solicitar-vos, se tivessem alguma dúvida, podíamos fazer aqui uma pequena sessão de dúvidas, né, de perguntas. E, caso tenham alguma questão, no fundo, que não se recordem agora de momento, podem depois emitir um e-mail.